Olá, meus guerreiros do Eu Passar. Tudo beleza? Vocês continuam meditando sobre a questão da teoria dos custos na economia? É exatamente disso que nós estamos tratando. Bom, eu espero que você já tenha conseguido fazer aí uma relação do que seria um custo fixo da empresa, um custo variável, o que é o seu custo fixo, o seu custo variável, e a partir daí imaginar como seria refeita ou repensada a sua nova estrutura de gastos a partir do novo salário que você vai ter quando você começar a trabalhar no Banco Central. Pois bem, isso não é tudo. Você também tem que lembrar do que seria custo fixo médio, custo variável médio e o próprio custo médio, que é a soma deles dois. Bom, na videoaula anterior, nós exatamente exaurimos esse assunto, nós tratamos aí bem a miúde essas questões relativas a essa questão média dos custos. Bom, chegou agora um conceito importantíssimo que eu não posso deixar de falar para vocês. É super interessante entender o que em economia nós chamamos de custo marginal. Vou lembrar para vocês, assim como eu tratei na questão da produção, eu também vou falar agora na questão dos custos. O custo marginal, o termo marginal em economia, ele vai tratar exatamente daquele aumento, do incremento de uma unidade produzida, o quanto uma unidade a mais pode impactar na estrutura de custos da empresa. Então, vamos lá. O custo marginal seria aí o que a empresa arca na variação ou em um aumento do custo total, dado que resolveu-se ou optou-se por produzir uma unidade a mais do produto. Um exemplo que eu gosto muito de dar para os meus alunos é que imagine que vocês, sem trabalhar, fazendo cursinho ou trabalhando no trabalho, você resolva fazer bombons para vender, bombons de chocolate. Muito bem. Então, digamos que você seja aí um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, e você consiga produzir aí diariamente 50 bombons. E consiga vender aí no seu emprego os 50 bombons. Você já tem exatamente o quanto você gasta para produzir aquela quantidade de bombons. Digamos que você resolva aumentar ou ampliar a sua quantidade produzida. O quanto uma unidade adicional, além das 50 diárias que você produz, enquanto uma unidade adicional impactará exatamente os seus custos. O quanto você gastará a mais para produzir uma unidade adicional. É essa a ideia por trás do custo marginal, ou seja, variações no custo total a partir de variações na quantidade produzida. Você quer ver matematicamente como nós chegamos a essa conclusão? Vem comigo. O custo marginal é a variação do custo total de produção exatamente derivada de uma variação da quantidade produzida de um bem X. Ou seja, o custo marginal é a variação do custo total dividido por variações na quantidade produzida. Lembra que quando nós tratamos de variações, nós tratamos ali dos chamados custos, dos valores de derivadas ou de inclinações da curva de custo total? É exatamente essa a ideia do custo marginal. Pois bem, isso vamos deixar aí para os matemáticos, estatísticos e engenheiros de plantão. Para nós, então, seriam as variações, para você que não é dessa área quantitativa. Bom, mas aí para nós continuarmos entendendo a economia, em nosso exemplo, nós observamos que o custo marginal pode ser obtido através da variação do custo total, que naquela tabelinha, vou já voltar para ela, encontrava-se na coluna 4, você vai guardar essa coluna aí, dividido por variações no volume de produção da coluna 1. Sendo assim, a última coluna, que é a coluna 8, vai apresentar exatamente o comportamento do custo marginal. Você vai observar comigo que inicialmente o custo marginal é decrescente, vai atingir um mínimo, exatamente quando nós tivermos 5 unidades de produto, e a partir daí passa a ser crescente. Vamos voltar então para a tabela? É exatamente essa última coluna, a chamada 8ª coluna. Na 8ª coluna, veja bem, nós vamos tratar da relação do custo marginal, aqui, é exatamente o que será obtido quando nós dividirmos variações aqui no custo total, dividido por variações na quantidade. Lembra? Variação da quantidade e variação do custo total. Sendo assim, vamos nós aos resultados. Olha, imagine o seguinte, o custo marginal, no primeiro caso, como nós já começamos com uma unidade produzida,
não existirá custo marginal, porque nós não temos exatamente o que, né, ou a quantidade, ou valores para nenhuma quantidade produzida. Bom, então, quando nós produzimos a segunda unidade do bem, ou seja, quando o segundo bem é produzido, nós temos exatamente o seguinte: o custo total passa a ser de 115, menos 110, ou 116, número pequeno, 116 menos 110, dividido por 2 menos 1. Isso significa que o custo marginal é 6. Então, vamos lá. 116 menos 110, 6, dividido por 2 menos 1, que é 1. Então, nós temos aí o valor 6. Nós temos ainda o próximo custo marginal, em que nós utilizaremos esse valor 121 menos 116, 121 menos 116, dividido por 3 menos 2. Então, nós teríamos aí um custo marginal 121 menos 116, 5, dividido por 3 menos 2, 1, aí nos daria um custo marginal aqui de 5. E assim sucessivamente. Vamos então chegar aqui para dar uma avançada no nosso estudo, dado que nós já sabemos que as contas se repetem. Quando são produzidas 5 unidades, observei a quinta linha, no caso aí a sexta linha. Quando são produzidas 5 unidades, o custo fixo é de o custo total é de 130 e o anterior de 126. Então, nós teríamos aí 130 menos 126 dividido por 5 menos 4, o que nos daria um custo total de 4. Então, observe comigo que o primeiro custo marginal, 6, 5, 5, 4. Então, nós temos aí 6, 5, 5, 4. Então, aqui, olha, o menor valor de custo marginal é 4. Nós temos, então, um custo marginal que está decrescendo e, a partir de 5 unidades produzidas, o custo marginal, passa a aumentar. Porque aí você vai ver que quando 6 unidades são produzidas, ou seja, para produzir uma unidade adicional depois da 5ª unidade, o custo marginal agora aumenta. E vai aumentando indefinidamente. Fruto de quê, Kilvia? Fruto exatamente desse aumento aí do custo total que nós observamos, que segue aí o comportamento do custo variável. Como nós observamos que depois de uma certa escala de produção, o custo variável ele assume um valor explosivo, ele aumenta indefinidamente o custo variável, o custo total também assume esse comportamento. E aí o custo variável aumenta também. Graficamente, pode ser fácil observar isso naquele gráfico que eu tinha trazido para vocês, que eu tinha deixado aqui, olha, a interrogação para nós, mas agora ficou tudo bem mais fácil de entender, porque o comportamento do custo variável, do custo marginal, é exatamente o seguinte: o custo diminui até certo ponto e a partir daí ele passa a aumentar. Ideia aí de custo marginal. Lembram comigo o que é custo marginal? Custo marginal é exatamente isso. É quanto eu vou ter, né? O quanto eu vou arcar de custos quando é produzida uma unidade adicional do meu produto. Pois bem, nós temos agora aqui o seguinte: uma importante relação entre as curvas de custos deve ser observada. Ou seja, nós temos que o custo marginal, ele vai interceptar. Olha que observação importante, hein? O custo marginal vai interceptar, presta atenção, as curvas de custo variável médio e de custo médio não é em qualquer lugar, e sim exatamente no ponto de mínimo dessas. Ou seja, vamos lá para o gráfico para observar isso aqui. O custo marginal, ele cruza, isso aqui é importantíssimo, hein, pessoal? Cruza o custo médio e o custo variável médio não é em qualquer ponto, e sim nos seus pontos de
mínimo, e sim nos seus pontos de mínimo. Isso sim pode ser uma questão relevante para os concursos, hein? O custo marginal, ele corta, ele intercepta as curvas de custo variável médio e custo médio exatamente no seu ponto de mínimo. E aí eu vou voltar aqui para a tabela para que nós possamos aí compreender isso. Olha aqui, nós temos que o custo quando o custo variável médio é 5, o custo marginal é 5. Ou seja, de novo, quando o custo variável médio é 5, o custo marginal é 5. Olha aqui comigo. Opa, está bem escuro aqui para dar uma olhada, olha. Mas se você observar aqui, você vai ver claramente onde eu circulei, você vai observar nesses dois valores que eu circulei, que quando, exatamente no segundo círculo aí do custo variável médio, quando o custo variável médio é 5, o custo marginal é 5. Isso acontece exatamente quando são produzidas 6 unidades do produto. De novo, quando são produzidas 6 unidades do produto, o custo variável médio é igual ao custo marginal. Significa esses valores, significa que quando estes valores são iguais, essas retas se cruzam e não se cruzam em qualquer valor. Se cruzam exatamente quando o custo variável médio é mínimo. Da mesma forma, acontecerá aí com o custo médio. Com o custo médio, nós observamos quando são produzidas aí, deixe-me ver aqui, 11 unidades, quando são produzidas 11 unidades, você vai observar que o custo variável médio, que o custo marginal é igual ao custo médio, porque os dois valores são exatamente iguais a 11 unidades. O custo médio é 19, na 11ª unidade o custo médio é 19 e o custo marginal também é 19. E é exatamente o menor valor do custo médio. Olha aqui. Bom, não dá para arriscar, porque aqui eu não consigo visualizar isso na lousa, mas você vai observar aí nas 11 unidades produzidas. Pois bem, jovens, eu espero que essa ideia aí de custo médio para vocês, custo variável médio, custo médio, tenha ficado mais clara ao longo das aulas. Observe o seguinte, aqui nós vimos aí muitos gráficos, muitas fórmulas, o que eu posso absorver disso, sugar disso, o que pode ser cobrado em prova? Ora, se eu tivesse que apostar, eu apostaria com você que conceitos como esses são importantes. Por exemplo, relações são importantes, principalmente em questões de múltipla escolha, que às vezes é o detalhe que faz você passar no concurso, você ganhar a questão. Observe o seguinte, informações importantíssimas. O custo marginal, que é toda aquela ideia de o a mais, o gasto a mais quando se produz uma unidade a mais, ou gasto extra para se produzir uma unidade a mais, isso nada mais é do que custo marginal. E isso aí não é uma coisa qualquer, não. A curva de custo marginal, isso aí sim é nota de rodapé importantíssimo para você em concurso. Ela corta a curva de custo médio e também o custo variável médio nos seus pontos de mínimo. Ora, acabei de mostrar para você em termos gráficos e na tabela. Eu espero que isso fique bem mais claro para vocês, quanto mais vocês forem lendo e estudando sobre microeconomia esse assunto. Bom, apesar de qualquer coisa, eu sei que o curso tem que ser super rápido, tem que ser super dinâmico, a carga aqui de gravações tem sido intensa, mas eu quero que você entenda o seguinte, esse ponto é extremamente relevante para qualquer concurso no Brasil, qualquer que seja a banca. A curva de custo marginal corta, sim, o custo variável médio e o custo médio em seus pontos de mínimo. Ok? Eu espero aí que a economia tenha se tornado um grande barato nessas aulas. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, ainda com teoria dos custos. Um grande abraço e até a próxima!